É Natal. Sempre que falamos em Natal, temos lembranças dos tempos infantis, lembranças geralmente recheadas de guloseimas e presentes. Quando chega o mês de dezembro, tudo começa de novo. Para muitos, Natal significa presentes para dar e receber, shoppings, cartões de Natal, música e gente apressada. Mas o Natal que vamos cantar representa bem mais do que isso, porque estamos celebrando o nascimento de Jesus Cristo, fato que mudou para sempre o destino da humanidade, trazendo alegria e esperança. Vamos cantar de coração, porque hoje nasceu o Salvador. Hoje nos alegramos porque o Senhor já veio e podemos cantar que Ele é nossa alegria e nossa esperança. Assim como chegou, o Natal também passa rapidamente e logo nossas crianças estarão perguntando: quantos dias faltam para o Natal? E cada Natal que chega é prenúncio de dias movimentados, música e alegria no ar. As pessoas ficam mais sensíveis, envolvidas por um sentimento de fraternidade universal. Antes do nascimento de Jesus, o povo judeu vivia dias de desesperança. O Messias prometido não havia chegado. Teria Jeová se esquecido deles? Será que ele, o grande Deus, não mais se importava com todo aquele sofrimento e angústia? Por que será que não veio conforme prometido? Poderemos confiar de que ele virá nos socorrer e libertar?
salvação do povo de Deus se transformou em lamento. Em seus corações, dúvida e temor. Mas em meio à escuridão veio um raio de luz para iluminar, sarar e trazer de volta a esperança. Veio a promessa: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será Emanuel. Israel vivia menos dias de terror. Aleluia, não saía só amor. Na bondade o uma virgem agitada, o nome que terá. Quando você está triste, o simples fato de ouvir a palavra Salvador traz esperanças. Emanuel, Deus conosco. A promessa de sua vida vivia no coração do povo de Israel. Era o tema das canções, canções de Sião. Ele seria o conquistador que salvaria o povo da opressão. O Messias, libertador, o rei do trono de Davi. Sua vinda era motivo para uma grande celebração. Eu escuto o clamor que nos vem de Jerusalém. Os profetas disseram que o rei virá. Onde está esse rei que dará ao mundo a paz? Estamos a esperar, ansiosos por chegar.
pequena cidade de Belém estava bem movimentada naquela noite de inverno, com viajantes à procura de hospedagem. O governo romano cobrava seus impostos. O profeta Miqueias falou a respeito desta pequenina cidade. Mas tu, Belém, embora tão pequena, de ti virá aquele que reinará sobre Israel. A noite estava fria. Numa colina próxima da cidade, um grupo de pastores que cuidavam dos seus rebanhos se aqueciam ao redor de uma pequena fogueira. Mas nem mesmo o calor dos galhos que se queimavam era suficiente para aquecer seus tristes corações. Corações quebrados nos quais não havia mais esperança. Um solitário pastor olhava para o céu azul a se perguntar: como pode um Deus tão distante entender a tristeza do meu coração? Ao olhar novamente para a cidade de Belém, sua tristeza aumentava ao ver os romanos controlando suas vidas. Ó Jeová, há quanto tempo esperamos por liberdade? Como precisamos de Ti? Eu não sei explicar o que acontecendo está, mas eu sei que algo bom e diferente está no ar. Tudo aqui é tão calmo, nada pra me assustar. Mesmo assim, eu presinto algo bom irá chegar. Ou será que hoje o Messias virá e seu povo libertará e com sua paz reinará? Parece um sonho estar. Vou depressa meu rebanho a cuidar. E encontraram Maria, José e o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura, tal qual os anjos tinham anunciado. Eles olharam para o rosto do bebê e viram diante deles o cumprimento da promessa de Deus.
Maria sabia que aquela era uma noite de maravilhas e seu coração se encheu de louvor ao Deus que era também o seu Salvador. Embora não pudesse entender o que estava acontecendo, aquela jovem e virgem mãe preferiu obedecer. O Senhor está contigo. Tu conceberás e dará à luz a um filho, e o seu nome será Jesus. Ele será chamado Filho de Deus, porque com Deus nada é impossível. E Maria respondeu: A minha alma se alegra no Senhor, pois Ele é o meu Salvador. Pois Ele tem feito grandes coisas e santo é o seu nome.
Quando Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos tempos do rei Herodes, alguns magos vieram do Oriente para Jerusalém e perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Eis além uma estrela fulgurante sem igual. Eu não sei o que é, mas deve ser algum sinal. Vamos nós a seguir a grande estrela aonde for. Ela irá nos guiar ao bebezinho Salvador. Vamos sim, quem sabe chegou nosso rei. Ansioso por ele esperei, e aqui há de sempre reinar. Meu rei, desejo feliz contemplar, prossigo no meu caminhar. Vou seguir a linda estrela até Belém. Apressado estou pra ver o eterno bem. O rei Herodes estava profundamente perturbado, porque muito falando sobre o rei dos judeus e de uma certa estrela que guiava os magos. Posso ver brilhante estrela cintilar, que será, porque há de ser tão forte o seu brilhar. Eu não sei, mas eu sinto algo novo vai chegar. Ou será assim que o rei dos judeus já chegou? Não pode ser, eu sei do qual o profeta falou. Meu trono vou perder e há de reinar com amor. Ninguém irá me tirar. É o rei que eles querem com fé adorar. O sábio me falou, iremos achar lugar. Não deixarei que vejam, eu sou o rei pra sempre. Enfim, chegamos todos a Belém. O bebê jamais irei deixar nascer. Herodes, todo Herodes. Tão logo os sábios deixaram o palácio, continuaram a seguir a estrela que os levaria ao lugar onde estava Jesus. Chegou, enfim, o dia do cumprimento do plano de salvação. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre seus ombros, e seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E Jesus é o seu nome.
viu grande luz a brilhar, pois em Belém já nasceu um menino que veio das trevas pintar. O governo há de estar em seus dias, e seu reino não terá fim. Porque eu sou e reinará para sempre. Amigo, me lembra-me, seu nome é maravilhoso, forte Deus, Rei da paz, Consolador, Pai da eternidade, e seu reino não tem fim. Emanuel, o Deus que no eterno está, Rei dos reis, que não mudará. Ele é enfim o leal companheiro, seu nome é Jesus. Tudo de bom que os profetas anunciaram que o Messias será. Achei um amigo que é Cristo, amigo que não falhará. Ele é meu Pai, meu Deus, consciente. Falar seu nome santo, prazer, alegria e levar. Seu nome é maravilhoso, forte Deus, Rei da paz, Consolador, Pai da eternidade, e seu reino não tem fim. Emanuel, o Deus que tem terra está, Rei dos reis, que não mudará. Ele é enfim leal companheiro, seu nome é Jesus. É o maravilhoso Deus, o Deus de paz, nosso Pai eterno, nosso Salvador. Há poder no nome de Cristo, Cristo, Cristo. Sou feliz, seu nome é Jesus. Ele é maravilhoso, sim, forte Deus, Rei da paz, Consolador, Pai da eternidade, e seu reino não tem fim. Emanuel, o Deus que vem perto está, Rei dos reis, que não mudará. Ele é enfim leal companheiro, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Aleluia. Sim, seu nome é Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus, em sua misericórdia, ouviu o clamor do aflito e veio ele mesmo em forma de homem para socorrer a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que pudéssemos conhecê-lo, o Criador se transformou em criatura. Para os que buscam uma nova vida, os que estão solitários, feridos, à procura de paz, a solução está no menino de Belém.
A pergunta que muitos ainda fazem é: poderá um Deus tão distante do céu entender meu penar, meu sofrer? Sim, Ele entende, Ele cuida, pois Ele também sentiu dores, rejeição e traição. Você não está sozinho, Ele deu